Boa noite, alunos. Tudo bem com vocês? Boa noite, professor Carlos. Boa noite, Evanes. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, pessoal, estamos aqui novamente para a nossa aula 5. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, como de costume, nós temos um pequeno aviso a dar para vocês. No dia 28 de abril, agora, será publicado o gabarito das provas da MP1 no portal da EADCOM. Ok? Então, no dia 28 de abril, será publicado o gabarito no portal da EADCOM. As notas só vão ser publicadas quando os CAs digitarem lá no sistema as provas de vocês. Então, quando todos os CAs tiverem feito essa digitação das provas, então será disponibilizado posteriormente já o resultado das notas. Ok? Então, dia 28 de abril, fiquem atentos aí, já sai o gabarito. Eu espero que todos tenham ido bem na prova. Muitos eu vi lá que falou que foi fácil a prova. Então, que bom para esses aí. Estudaram bastante e se dedicaram. Tá bom? Então, vamos agora à pequena revisão da aula passada. Bom, pessoal, na aula passada, a gente falou sobre alguns temas, né, que são muito importantes, que falaram principalmente sobre as operações aritméticas com números binários, certo? Nós falamos sobre a adição, a multiplicação, a divisão e a subtração. Além disso, ainda falamos sobre formatos de representação de números em computadores, que são sinal de magnitude, complemento de 1, complemento de 2 e sistemas de ponto flutuante, certo? Vamos fazer uma pequena revisão da aula passada, para que na próxima avaliação vocês continuem achando a prova fácil, como acharam essa primeira, certo? Então vamos lá. Bom, então a primeira operação que nós vamos revisar será a adição. Acompanhe comigo no slide aqui, o nosso exemplo. Vamos fazer a adição entre dois números. O primeiro número aqui, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Vamos adicionar o valor 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Bem grande aí para a gente dificultar aí. Nós pegamos um exemplo bem complicado. Então vamos lá. 1 mais 0 resulta em 1. 0 mais 1 resulta em 1 novamente. 0 mais 0 dá 0. 1 mais 0 dá 1. 1 mais 0 dá 1. E agora, 1 mais 1. Pela regra, nós vimos que 1 mais 1 resulta em 0. E vai 1 para o próximo elemento. Então, 0. Nós temos aqui 0 mais 0 é 0. Mais 1 resulta então em 1. Então, nós vamos passar agora para o próximo elemento. 1 mais 1 é igual a 0. Vai 1 para o próximo elemento. Complementamos aqui as casas para a visualização. Então, 0 mais 0 resulta em 0. Mais 1, 1. Então, aqui está o nosso resultado da nossa adição. Vocês devem prestar bem atenção com relação a essa adição quando dá 1 mais 1, que resulta em 0. Ele sempre, quando resulta em 0, vai 1 para o próximo elemento. Eu vi que muitos tiveram dificuldade no fórum, lá, postando, com relação a esse ponto. Nesse ponto, quando 1 mais 1 dá 0 e vai 1. Eles esqueciam, às vezes, do 1 que vai. Então, tem que se observar. Por quê? Porque em decimal daria 2, mas em binário nós não temos 2, o algarismo 2. Então, ele resulta em 0 e vai 1 para o próximo elemento. Vamos agora à nossa próxima operação. Subtração. Vamos realizar a operação de subtração. Prestem bastante atenção, nós vamos fazer bem devagar, porque ela é um pouco mais complexa que a adição. Vamos lá. 1 menos 0 dá 1. 0 menos 1. Não tem como eu tirar 1 de algo que não existe. Correto? Da mesma forma como nós fazemos na decimal. Quando o algarismo de baixo é maior que o algarismo de cima, o que nós fazemos? Nós temos que pedir emprestado do vizinho. Não é verdade? A mesma forma procede-se no método binário. Então, nós vamos pegar um emprestado do vizinho. Mas no nosso caso, acompanhando o slide, o vizinho aqui não possui também algarismos. Então, o que nós devemos fazer? A mesma coisa que no decimal. Vamos pedir do outro vizinho, então. Então, desse 1 aqui, nós retiramos daqui. Então, ele empresta 1 e passa a ser 0 e vem 1 para cá. Nós vimos que 1, 0 representa 2 em decimal, correto? Então, sigamos aqui. Agora eu preciso passar um valor
desse aqui do 2 para cá, para que eu possa primeiramente subtrair o algarismo 1. Então, vou retirar 1, 2 menos 1, vai me sobrar o quê? 1. Então, eu passo 1 para cá, eu emprestei 1 aqui, e sobrou 1, que vem para o lugar aqui do 0. Ele era 2, Como eu retirei 1 para emprestar para o vizinho dele aqui que está precisando, então 2 menos 1 sobrou 1. Então, aqui passa a ser 1 agora. E então eu faço a subtração. 1 e 0, 2, né? Menos 1 resulta em 1. Passei aqui para o próximo. 1 menos 0 resulta em 1. 0 menos 0, 0. 1 menos 0, 1 novamente. Novamente nós temos a mesma situação aqui, ó. 1 menos 1, 0. E agora? Nós temos um 0. Eu vou precisar retirar 1. O que eu devo fazer? Isso mesmo. Eu devo pegar, então, aqui do vizinho emprestado. Então eu pego daqui 1, retiro 1, ele passa a ser 0, mando para cá. Então o algarismo passou a ser 0. Eu tenho aqui 2 novamente, 1, 0. Tenho 2, menos 1, resulta em 1. E aqui eu complemento com 0. Então aí eu tenho o resultado da minha subtração. Eu espero que agora tenha ficado bem claro. Nós explicamos bem devagar, como muitos alunos pediram, compassadamente. Então, vocês puderam observar que quando a maior causa de dificuldade é quando o elemento superior não possui a quantidade suficiente para fazer a retirada de algum valor de baixo, do elemento que está embaixo. Então, nós temos que pedir dos vizinhos até que eu encontre um que possa emprestar. E aí eu vou fazendo essa troca. Então, sempre quando eu empresto em binário para um algarismo que é 0, eu vou retirar 1 de um algarismo superior que é 0. Se eu pegar do vizinho emprestado, ele passa a ser 2, que é 1 e 0. Então ele é 2. E aí eu retiro 1. Mas se eu precisar passar ainda para o outro, à frente, então eu vou fazer o quê? Eu retiro 1, que é 2, eu tiro menos 1, então sobrou 1. E eu passo esse 1 para o próximo elemento. Tá certo? Então, a subtração é essa daí. Vamos à multiplicação. Multiplicação. Eu vou multiplicar o primeiro elemento aqui, 1 vezes 0, dá 0. 1 vezes 1, dá 1. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Passei para o próximo elemento. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1 novamente. E 1 vezes 1, 1. Até aí, tudo tranquilo. Agora eu vou somar para tirar a prova. 0. 1 mais 0, nós vimos que é 1. 1 mais 1, nós vimos que é 0. Isso. E vai 1 para esse próximo elemento aqui, ó. Mas antes de nós somarmos esse 1 que veio para cá, o que nós temos que fazer? Nós vamos somar esse aqui com este. 1 mais 1 resulta em quanto? Em 0. E vai 1. Correto? Então vai vir 1 para cá, o resultado dessa soma aqui é 0. Eu pego agora um 1 que eu mandei para cá e somo com esse 0. Então 1 mais 0, que é o resultado desse aqui, me resulta em 1. E o 1 que eu tinha mandado daqui, ó, 1 mais 1, 0, eu mandei para cá, ó. E aí agora eu somo. 1 mais 1, 0. Vai 1. 1 mais 0, que tem aqui um 0, resulta em 1. Então esse está o resultado da nossa multiplicação. Então nós temos que ficar atentos sempre na adição, quando eu estou somando dois algarismos, 1 e 1, que eu tenho que observar sempre que quando 1 mais 1 dá 0, vai 1 para o próximo elemento. Muitos têm esquecido, não têm observado esse 1 aí. Então por isso que muitos cálculos de vocês estão dando errado, somente nas atividades, por esse problema. Então observem sempre, quando 1 mais 1 ele dá 0 e vai 1 para o próximo elemento. Vamos então agora à divisão. Mesmo procedimento, eu seleciono aqui os três algarismos aqui, para fazer a multiplicação. Então 100 dividido por 11, eu vou conseguir aqui por 1. Então 1 vezes 11, 1 aqui embaixo, e faço a subtração. Observe, 0, vou retirar 1.
Não há condições. O que eu tenho que fazer? Pedir do vizinho. Mas o vizinho aqui também é 0. Então eu tenho que pedir do próximo. Ah, o próximo aqui é 1. Então eu posso emprestar. Eu vou emprestando aqui até chegar nessa casa aqui onde eu preciso. Então eu venho 1 para cá. Aqui passa a ser 2. 1 e 0. 2. Preciso de emprestar 1 para cá. Então eu tiro do 2, eu tiro 1 e passo para cá. Então fica 1, 0 aqui. Que passa a ser então 2. 2 menos 1 dá 1. E aqui ficou 1 menos 1 resulta em 0. Então o nosso valor é esse aí. Agora eu pego e desço o próximo algarismo, que dá 11. Agora eu vou dividir 11 por 11. Resulta em 1 novamente. Então eu faço a multiplicação e subtraio aqui. E o nosso resultado então é esse. O número 1001 dividido por 11, por 1, né? Observar sempre isso, que está trabalhando aqui em bases binárias. Então é 1, resulta em 1 também. Bom, então vimos aí a revisão de como fazer as operações aritméticas com números binários, certo? Agora, a gente notou também que um outro ponto que ficou um pouco em dúvida, o pessoal sempre postando dúvidas no AVA, né, no portal AVA, foi em relação à representação de números binários, representação numérica em computadores. O pessoal criou um pouco de confusão aí a respeito do complemento de 1, do complemento de 2, do sinal de magnitude e da representação de ponto flutuante. É importante a gente lembrar que essas representações, essas notações, elas são exclusivas para a representação de números em computadores. Da mesma maneira que quando você estiver fazendo seus exercícios de aritmética em números binários, você não precisa usar complemento de 1 nem complemento de 2. Essas notações, elas são utilizadas para representar números em computadores. Por que precisamos de uma notação diferenciada para representar números em computadores? Quando você quer representar um número negativo, você sempre usa o sinal matemático de menos, né? O sinal de menos indica que um determinado número é negativo. Quando você não tem um sinal de menos disponível, como é o caso dos computadores, a gente usa uma notação diferenciada. Por exemplo, o sinal de magnitude é usado quando, num determinado número limite de bits, né, você tem um limite de bits para representar um número. O primeiro dígito, o dígito mais significativo, é usado como dígito de sinal. Quando o primeiro dígito é 0, indica que os outros dígitos que compõem o número, compõem um número positivo. Quando o primeiro bit é 1, indica que os outros bits que compõem o número compõem um número negativo, certo? Então, representações em sinal de magnitude, complemento de 1 e complemento de 2, são usadas em computadores quando se tem um limite para representação, ou seja, quando se tem um número delimitado de bits disponíveis para representar algum número, certo? Vamos pegar aqui no slide um exemplo simples. Vamos ver. Em complemento de 1, né, o valor 1101 é igual a 0010, ou seja, inverte-se todos os elementos, todos os bits de um determinado número, certo? Então veja, o complemento de 1 ele é usado para encontrar o valor simétrico de um número. Por exemplo, 5 em binário seria, com 4 bits de representação, seria 0101, certo? Esse seria o número 5. Para representar com 4 bits o número 5, o número negativo, ou seja, o simétrico, menos 5, faça a inversão de todos os bits que compõem o número, ou seja, seria 1010. Com isso, nós não estamos querendo dizer que 1010 é um valor diferente, certo? É o valor menos 5 em complemento de 1, certo? Em complemento de 1, 1010 representa o valor menos 5. Agora, se você for fazer uma conversão comum de número binário para decimal, o valor 1010 vai representar no número decimal 10, certo? Então, complemento de 1 e complemento de 2 são usados para representar números negativos, não para fazer operações aritméticas no papel, como você está acostumado a estudar aí, certo? Vamos ver o exemplo de complemento de 2. No complemento de 2, inverte-se todos os bits de um número e soma-se 1 ao resultado, certo? Então, nesse caso,
1101, para encontrar o simétrico desse valor, inverte todos os bits e soma-se 1 ao resultado. Essa é a notação em complemento de 2. Observe que as notações complemento de 1 e complemento de 2, elas são usadas para representar números inteiros, ou seja, números não fracionários, também chamados de números de ponto fixo. Mas é comum, em diversas situações, que nós utilizemos números fracionários. Para representar números fracionários, existe ainda uma outra notação, que é chamada de notação de ponto flutuante, representação de números de ponto flutuante. Ou seja, a posição da vírgula ela é determinada dentro do número, e ela pode estar mais à esquerda ou mais à direita, dependendo de qual for o número, certo? Vamos acompanhar no slide um exemplo de representação em ponto flutuante. Então vejamos, o número 125,15, ele pode ser dividido em duas partes, a parte inteira e a parte fracionária, certo? Para compor esse número, temos algumas maneiras diferentes de escrevê-lo. Por exemplo, 125,15 pode ser reescrito da maneira 0,12515 vezes 10 elevado à terceira potência. Nesse caso, a posição da vírgula, ela seria deslocada 3 casas para a direita, certo? Então vejamos, o número de ponto flutuante é composto de 3 partes, a parte inteira, a parte fracionária. A diferença entre a parte inteira e a posição da vírgula, que delimita a separação da parte inteira com a parte fracionária, ela é indicada, certo? Usando o expoente. Vamos acompanhar novamente aqui no slide. Então vejamos. O número em si, o valor representado, nós chamamos de mantissa. A base indica em qual base de representação aquele número está sendo expresso. E o expoente determina a posição da vírgula, certo? Então, dessa maneira, nós conseguimos aí fazer a representação de um número em ponto flutuante. Lembrando sempre que essas notações, complemento de 1, complemento de 2 e representação em ponto flutuante, elas são utilizadas para representar números em computadores, certo? Para fazer as contas aí, as conversões, não precisa utilizar nem complemento de 1, nem complemento de 2 e muito menos ponto flutuante. Basta usar todo o conhecimento que vocês já adquiriram aí, certo? Então vamos ver então a aula de hoje, a nossa aula de número 5, certo? Então, o objetivo... Vamos lá. Para a nossa aula de hoje, nosso objetivo é identificar e compreender as características quanto à classificação dos softwares livres e proprietários, bem como suas subdivisões. Bom, então na aula de hoje, nós vamos estudar sobre a classificação dos softwares. Vamos entender o que é software livre, o que é software proprietário e ainda algumas subdivisões de softwares que existem. Por exemplo, freeware, shareware, hardware. Todos esses que você já deve ter escutado aí na internet, esse monte de termos com relação a softwares, nós vamos estudar hoje especificamente cada um deles. E vamos dar exemplos, vamos ver os tipos de softwares que nós conhecemos, porque hoje a gente fala assim software, mas software vocês vão entender que existem diversos tipos aí. Vamos lá então. Primeiramente, para entendermos o que é um software. Software é uma sequência de instruções a serem seguidas e ou executadas na manipulação, redirecionamento ou modificação de um dado ou informação ou acontecimento. Então, software, como vocês já devem ter imaginado aí pela descrição de sequência de instruções, já fazendo referência ao quê? À disciplina de lógica para a programação, que vocês estão estudando. Então, todas aquelas lógicas são o quê? São os comandos que você tem dentro do sistema. Por exemplo, leia esse valor, some esse valor, some A mais B e apresente C na tela do computador. Ou pegue esse texto que está na sua tela e mande para a impressora. É claro que é bem mais complexo do que eu estou falando, né? Eu estou apenas citando o que seria um exemplo de instruções. Então, um software é esse, ele tem um conjunto de instruções pré-definidas já, e para executar determinada tarefa. Ou seja de impressão, ou seja de fazer uma imagem, ou qualquer outra aplicação que ele seja direcionado. Bom, Evandro, então a gente pode dizer que um software é simplesmente um programa de computador. Basicamente, né? Mas existe uma diferença, né? O software é o programa de computador. A diferença entre
o software em si e os algoritmos que vocês estudam na disciplina de lógica, é muito simples. O programa é uma sequência de instruções escritas em uma linguagem de programação que o computador entende. O algoritmo é uma descrição de passos, né, uma sequência de passos que são seguidos para atingir algum objetivo, para completar alguma tarefa. Então, o algoritmo não precisa ser necessariamente escrito em uma linguagem de programação. E o programa, sim. O software é um programa, ou seja, um conjunto de instruções que são escritos em uma linguagem de programação que podem ser executadas pelo computador, certo? Então, você pode ter um algoritmo, ou seja, uma sequência de passos, para descrever como se fazer um bolo. E realmente fazer um bolo seguindo aqueles passos. Agora, você não pode fazer um bolo, dificilmente você vai conseguir fazer um bolo usando um software, né? Porque o software é uma sequência de instruções que são executadas pelo computador. Eu não conheço ainda computadores que fazem bolo, né? Mas definitivamente seria um pouco complicado de fazer isso, certo? Então vamos acompanhar aqui na sequência. Quais são as utilidades de um software? Para que serve um software? A gente sabe que computadores são formados principalmente por dois componentes, o hardware e o software, né? O hardware é o equipamento físico, aquele que nós podemos tocar, que efetivamente executa todas as ações. O software são os programas. Através do software, a gente utiliza o software para controlar o hardware, né? Você solicita, você envia comandos, envia dados, envia informações para o software, e o software é quem controla o hardware, certo? Então vamos acompanhar. O software, ele faz a interface da máquina com o usuário, certo? Como assim a interface da máquina com o usuário? Né? Ou seja, usando o software, você consegue controlar o hardware. Não é isso, Evanderson? Isso mesmo, Carlos. Por exemplo, eu tenho um documento em texto. Eu não posso pegar esse documento de texto que eu tenho lá e colocar dentro do HD, fisicamente. Pegar o HD na minha mão, abri-lo e colocar lá dentro. Eu necessito de quê? De outros recursos, de outros softwares que vão saber como gravar essas informações dentro de um disco de HD. Porque não tem condição eu abrir um e colocar lá dentro. Então, quem faz isso pra gente, quem faz essa interface, esse meio campo, é o software. Exatamente. Seguindo aí. Outras utilidades do software. Instruções para o processamento e armazenamento de dados e formatação e posicionamento das saídas. Como eu falei, com relação ao armazenamento e ao processamento de dados, quem vai me possibilitar essa ação é o software. O software é que vai conseguir me dizer onde ele deve gravar, como ele deve gravar os dados, em que parte do HD ele vai estar disponível lá para ele gravar, em que setor, em que trilha. Então, quem vai me dizer, quem vai fazer tudo isso para mim é o software. Então vamos ver como se procede a interação entre o usuário e a máquina utilizando o software. Bom, inicialmente, um usuário ele vai enviar um comando, fazer uma solicitação ao computador utilizando os dispositivos de entrada, por exemplo, teclado ou mouse. O software ele vai interpretar essas entradas e vai solicitar o hardware que efetivamente execute o comando que foi enviado pelo usuário. O hardware executa o comando e o software vai receber, posicionar e formatar a saída que vai ser transmitida para o usuário através de um dispositivo de saída, por exemplo, o monitor, né? Através do monitor, o usuário pode acompanhar o resultado da solicitação que lhe foi feita, certo? Então, o usuário, né, ele conversa com o software através dos dispositivos de entrada. O software conversa com o hardware, pega a saída, ou seja, o resultado das solicitações feitas pelo usuário, e manda para um dispositivo de saída que vai efetivamente enviar a resposta para o usuário, certo? Mas existem vários tipos de software, né, Evanderson? Vamos começar então agora a detalhar esses tipos de softwares que nós vimos agora no exemplo com o professor Carlos. Vamos lá. Nós temos aqui, similarmente, né, o mesmo diagrama, só que agora notem uma diferença. Nós temos aqui no lugar do software 3 novos quadrantes. O processo é o mesmo, o usuário faz a solicitação ao computador por meio de dispositivo de entrada. E agora os softwares, nós conhecemos aí, temos utilitários e softwares aplicativos, que vão se comunicar ainda com um outro software, chamado sistema operacional. E então,
vai se comunicar com uns hardwares. Então nós vimos aí que existem então mais pelo menos 3 tipos aí de software novos, porque a gente desmembrou aquela coluna, né, professor? Então existem utilitários, aplicativos e sistema operacional. Vamos ver agora um pouco sobre cada um deles. Bom, o que viria a ser o sistema operacional? O sistema operacional, também chamado de software de sistema ou software básico do computador, é um programa ou um conjunto de programas, um conjunto de softwares que faz o gerenciamento dos recursos de hardware. Ou seja, efetivamente, é o sistema operacional que controla todo o hardware do computador. Quando algum outro programa precisa utilizar um recurso de hardware, por exemplo, precisa mandar uma mensagem na tela ou precisa mandar uma mensagem de som, ele solicita primeiro para o sistema operacional vai disponibilizar esse recurso de hardware para um determinado programa, aí sim ele poderá usar, certo? Então, o sistema operacional ele gerencia todo o hardware do computador, certo? Mas o que significa gerenciar todo o hardware do computador? Vamos ver aqui então mais um exemplo. Ele gerencia a memória. Com certeza você já deve ter tido algum problema com relação, você está trabalhando lá, de repente surge uma mensagem dizendo que memória virtual baixa ou memória insuficiente para executar determinada operação ou abrir determinado arquivo. Acho que alguns de vocês já podem ter passado por esse problema aí. Então, o sistema operacional é que gerencia a memória RAM do seu computador. Lembra da memória RAM? Ele gerencia quanto da memória vai ser utilizado por cada programa. Não quer dizer que ele é que grave. Nós lembramos que quem grava lá, quem faz essas operações na memória, é o processador. Mas ele diz quanto de memória cada programa que está aberto, cada aplicativo, vai precisar utilizar. Por exemplo, eu tenho o Word, eu tenho o Excel, o Internet Explorer, ele vai gerenciando os pedaços de memória para cada um deles. Ok? Então, outra operação controla a execução dos outros programas. E também exerce papel de segurança, entre outros. Então, por exemplo, eu tenho o Word instalado, eu tenho o CorelDRAW instalado, o Excel, o AutoCAD na minha máquina. Então, quem vai gerenciar esses programas aí, eu posso abrir mais de um ao mesmo tempo, eu posso abrir só um, eu posso do AutoCAD mandar imprimir. Então, quem está gerenciando todas as atividades desses aplicativos aí é o sistema operacional. Ele que cuida também da segurança, para que nenhum programa, nenhum aplicativo faça uso indevido do hardware, ou para causar uma pane no computador, ou algo que faça com que o computador fique indisponível. Então, o sistema operacional, ele cuida também dessa parte de segurança aí. Exemplos aqui de sistemas operacionais. Nós conhecemos o Windows, é o mais comum, o Windows XP, o Windows Vista, que é o mais recente. Também nós temos uma outra vertente que está em grande crescimento, nós vamos falar hoje, que é o Linux. Também aqui, algumas distribuições. O Ubuntu, o Slackware, são distribuições mais conhecidas hoje pelos usuários. Então, 2 exemplos de sistema operacional aí. E tem um outro ainda também, o Mac OS X, que é da Macintosh, da Apple, né, que a Apple fabrica. Então, também existem outros tipos de sistemas operacionais, como Unix, FreeBSD, OS2 e por aí vai. Bom, existem ainda outros tipos de software, né, que são conhecidos como softwares utilitários. Os utilitários são programas de computador que prestam algum tipo de serviço para o sistema ou para o usuário, né? Então vejamos, utilitários são programas que prestam algum serviço. Que tipo de serviço? Né? Eles têm a função de manter o sistema limpo, de manter o sistema funcionando bem, eles têm a função de fazer com que as ações do usuário possam ser feitas de maneira mais fácil, mais rápida, mais prática, mais simples. Ou seja, eles têm uma utilidade, né, no manuseio do sistema e das operações do usuário. Por exemplo, temos aqui alguns tipos de softwares utilitários. Por exemplo, nós temos os compactadores de arquivos. Exemplo aí o WinZip, o WinRAR, o TarGZ. Então são pequenos programas, chamados de utilitários, que servem, por exemplo, para compactar um arquivo. Ele pega um documento, por exemplo, um documento em texto, e ele vai compactar esse arquivo de forma que ele fique bem pequeno. Por exemplo, se ele tem 1 MB de tamanho, compactando o texto, ele vai cair, por exemplo, para 10K, né, 10K bytes. Então, ele serve geralmente isso. Pega um documento, um arquivo qualquer, e vai reduzir o tamanho dele para que seja mais facilmente transportado ou transferido. Nesse caso, os compactadores, né, eles vão facilitar aí, vão melhorar a utilização do disco, né, do disco rígido, ou seja, eles vão
diminuir a quantidade de disco utilizada, certo? Um outro exemplo são os antivírus, né? Os antivírus são programas que têm a função de procurar outros programas, de procurar vírus no sistema, né? Vírus, a gente sabe que são programas de computador que afetam o funcionamento do sistema, que diminuem o desempenho, que apagam arquivos, né, que roubam senhas. Então, vírus são programas indesejados. Antivírus são utilitários que permitem encontrar e eliminar vírus do sistema, certo? Existem ainda outros tipos, como os gerenciadores de disco, né, como os desfragmentadores, os verificadores de erros, né, que permitem verificar aí, que permitem melhorar o desempenho da utilização do HD, né, e consertar algum erro que eventualmente possa acontecer. Existem também os softwares, que são os utilitários de linguagem, né, software de linguagem, também conhecido como compiladores. Um compilador é um programa que ele recebe um código-fonte, ou seja, um conjunto de instruções, né, gravadas, enviadas por um programador, né, em linguagem de alto nível, por exemplo, em Portugal, e converte esse conjunto de instruções para zeros e uns, né, que é a linguagem que efetivamente o processador entende, certo? Bom, nós temos aí, então, agora uma outra classificação, os aplicativos. O que são aplicativos? São programas projetados para necessidades específicas dos usuários. Bom, nós vimos então que os utilitários são pequenos programas que fazem prestam algum pequeno serviço para a gente, um compactador, um antivírus. Já um aplicativo é um programa que vai executar uma função específica. Nós vimos que o sistema operacional ele gerencia programas, gerencia hardware, os utilitários coisas específicas, pequenininhas, e os aplicativos são programas que vão fazer ações específicas. Por exemplo, um AutoCAD. Um AutoCAD ele só serve para quê? Ele só vai conseguir projetar plantas, objetos em 3D para fazer construção. Um CorelDRAW, ele só vai trabalhar com imagem. Um Word, ele só vai digitar o texto. Ok? Então você não consegue, por exemplo, renderizar, fazer um projeto 3D de uma planta, de um prédio, num Word. Tá certo? Então, a função dele não é essa. No Excel, tem uma planilha de cálculos. Então, os aplicativos, eles possuem funções específicas, para uma determinada atividade somente. Exemplos aqui, ó, de aplicativos. Nós temos o Word, o Excel, o bloco de notas. Outros exemplos de aplicativos. Nós temos sistemas empresariais, jogos e outros tipos também. Por exemplo, o sistema da sua empresa, que você trabalha, por exemplo, um sistema financeiro, de contas, que você tem que executar lá, editar, lançar aos clientes, aquilo também é um sistema, é um aplicativo. Ele só serve para atingir, fazer aquela determinada tarefa lá da sua empresa, atender aquela devida necessidade lá. Bom, essa é uma maneira, né, de classificar os softwares, né, quanto à sua utilidade, quanto à sua função, né? Podemos classificá-los em aplicativos, utilitários e software de sistema, certo? Agora, existem outras maneiras ainda de classificarmos os softwares, né? Cada uma dessas três classes, aplicativos, utilitários e software de sistema ou sistema operacional, pode ser classificada de outras maneiras ainda, né? Uma outra maneira muito importante de classificar o software é em relação à liberdade de utilização, a sua comercialização. Ou seja, em classificarmos os softwares em software livre ou software proprietário, certo? Então, existem várias maneiras de classificar o software. Tanto os aplicativos, quanto os utilitários, quanto os sistemas operacionais podem ainda ser classificados em outras categorias, como software livre ou como software proprietário, certo, Evanderson? Correto, professor. Então, agora vamos ver algumas características de cada um desses tipos de software livre e software proprietário. Comecemos agora pelo software livre. Uma primeira característica, e fundamental, podemos dizer, que é possuir código aberto, também chamado de open source. Por quê? Um programa, quando você constrói um programa, quando nós falamos, ele é um conjunto de instruções. Então, essas instruções, nós vimos também que existe um aplicativo de linguagem, né, quando ele codifica para a máquina. Então, o que nós chamamos de fonte, open source, ou código-fonte aberto, são as instruções, você poder ver claramente as instruções que aquele programa executa. Quando eu mando, por exemplo, imprimir o que está no texto lá do Word, por exemplo, a linha lá, eu poder saber exatamente como o programa vai executar essa ação, que passos exatos ele vai fazer para que o texto que está lá na tela chegue até a impressora. Eu posso ver, então, claramente tudo que o programa faz.
Isso é dizer que o código-fonte é aberto. Ainda tem as seguintes características. Ela deve obedecer a 4 liberdades. Para um software ser livre, ele tem que obedecer 4 liberdades. Veremos agora a primeira, liberdade número 0. É executar o programa para qualquer propósito. Quer dizer que qualquer pessoa, física ou jurídica, pode pegar esse programa e executar para qualquer fim que ele desejar. Tá certo? Então ele pode pegar, ele não precisa pagar, ele não precisa de uma licença, ou não tem restrições, você só pode usar isso aqui se for uma atividade educacional. Você não pode usar isso aqui para uma atividade comercial. Então, a liberdade número 0 seria essa, de poder executar para qualquer fim. Mas tem outra liberdade também, né? A liberdade número 1 diz respeito à possibilidade do usuário, do cliente, do dono do programa, estudar e adaptar o programa para a sua necessidade. Ou seja, vamos supor que um determinado software está sendo usado para fazer a impressão de documentos, mas não está fazendo essa tarefa exatamente como o usuário deseja. Então, o usuário tem a liberdade de estudar e alterar o software para que ele realmente execute a sua tarefa de acordo com a necessidade específica do usuário, certo? Temos ainda outras liberdades, como a liberdade de redistribuir as cópias. Ou seja, se eu comprei um programa para instalar no meu computador, e o meu pai também precisa desse programa, eu posso instalar esse programa no computador do meu pai sem nenhum prejuízo. Então, isso seria a liberdade de redistribuir cópias. Tem mais alguma liberdade, Evandro? Temos sim, temos a liberdade número 3. Acompanhamos aqui no slide. Aperfeiçoar o programa e disponibilizar suas melhorias. Essa liberdade é muito interessante. Então, se eu tenho um código-fonte aberto, eu preciso de ter, para eu poder melhorar um programa que alguém construiu, eu preciso de ter acesso a esse código-fonte, as instruções do programa. Então, por isso que eu falei que no primeiro slide, dizer que ter o código-fonte aberto é uma condição imprescindível para o software ser livre. Por quê? Porque eu preciso ter acesso a esse fonte, para que eu faça o quê? A liberdade número 4, que é de melhorar o sistema. Então, eu pego um sistema, uma aplicação de software livre, eu abro o código-fonte dela. Eu digo, eu não gostei desse campo aqui no topo da página. Eu quero pôr ele lá no final, acho que fica mais fácil. Esse botão aqui no topo. Eu quero lá embaixo. Então eu posso, a partir do código-fonte aberto, modificar esse botão, colocar ele lá embaixo e fazer o quê? Redistribuir para outras pessoas, novamente, encaminhar para a comunidade essa melhoria que eu fiz. Ou acrescentar um campo, uma informação a mais que eu achei interessante e, de repente, outras pessoas também precisavam dessa informação. Então eu alterei, melhorei o sistema e redistribuí. Então essa é a liberdade número 3. O software livre, ele vem ganhando espaço, ele vem ganhando bastante espaço no mercado brasileiro. Não só no mercado, mas também como outras agências, como o próprio governo federal, vem fazendo vários investimentos maciços em software livre. Nós vamos apresentar para vocês um vídeo falando justamente sobre isso, sobre as ações do governo federal em relação à utilização de software livre. Vamos acompanhar? A entrada na rede mundial de computadores provocou profunda mudança no comportamento das pessoas. Novos hábitos, novos desafios. É preciso garantir a privacidade e a segurança nas transações realizadas pela internet. Fazer com que mais e mais pessoas sejam incluídas nessa sociedade virtual. Além disso, é necessário que as políticas tecnológicas permitam desenvolver a inteligência coletiva do país, com geração de emprego e renda. É o órgão responsável por importantes missões relativas às políticas governamentais de tecnologia da informação. O Instituto Nacional de Tecnologia da Informação é uma autarquia federal vinculada à Casa Civil da Presidência da República. Sua missão primeira é cuidar e manter a infraestrutura de chaves públicas brasileiras. O ITI, portanto, trabalha com certificação digital, que é
uma técnica fundamental na sociedade da informação para dar maior segurança ao comércio eletrônico, às transações de governo eletrônico e à privacidade dos cidadãos. O ITI, ele é a autoridade certificadora raiz de uma grande cadeia de confiança e que segue padrões rígidos e normas internacionais. O ITI também, no âmbito do programa de governo eletrônico, é o responsável pela implementação do software livre no governo federal. E a sua missão de certificação digital e implementação do software livre está dentro de um grande programa de ampliação da cidadania por meio da tecnologia da informação. Idealizado por Richard Stallman, o software livre se caracteriza pelo desenvolvimento colaborativo e pelo livre acesso ao código-fonte, o que assegura aos seus usuários 4 liberdades. A primeira é a liberdade de uso para qualquer finalidade. A segunda é a liberdade de estudar o software completamente. A terceira é a liberdade de alterar e melhorar o software. A quarta é a liberdade de redistribuir as alterações feitas. A intensa troca de experiências e informações praticada pelos adeptos do software livre possibilitou o desenvolvimento de aplicativos mais seguros e estáveis. A utilização do software livre se difundiu em todo o mundo, inclusive no Brasil. Software livre é uma tecnologia há muito tempo utilizada por governos locais, empresas privadas e universidades no Brasil. Há 5 anos atrás, o governo do estado do Rio Grande do Sul foi pioneiro em lançar um projeto que sistematizou essa opção. Hoje em dia, a maioria dos governos estaduais e centenas de prefeituras têm a mesma orientação. As vantagens da forma colaborativa de trabalho se multiplicam. O software livre cada vez mais se torna mais fácil de interagir, mais bonito e, bom, comprovadamente mais seguro. Quanto a isso, não há a menor dúvida. Você identifica pontos fracos no programa, você pode até ajudar o autor a corrigir esses pontos fracos e tornar o programa a cada versão mais seguro. No software proprietário, você tem que confiar cegamente na empresa. Se o fonte é aberto, existem milhões de pessoas vendo aquela fonte e milhões de pessoas dizendo, não, olha aqui, ó, aqui tem uma falhazinha de segurança, vamos consertar essa falha. Um software proprietário não te dá a oportunidade de desenvolver e de aprender. Eu acho que a maioria das pessoas aprendem vendo o que outros já fizeram. E cada um põe uma cerejinha em cima e dá sua contribuição, fazendo crescer o bolo do conhecimento. Qualquer pessoa no mundo, qualquer pessoa que tenha acesso ao código e entenda o código, ela pode melhorar esse programa. Pequenas e médias empresas de informática vão entrar onde? Adaptando o programa de uma empresa para outra, dando treinamento, desenvolvendo opções novas em termos de software que não existem, dando consultoria às empresas que hoje estão mudando de software proprietário para software livre. A verdadeira mudança está no cunho social, no final, na consequência do processo, onde a gente vai ter pessoas que vão ter mais acesso ao mecanismo atual de poder, que é o conhecimento. O software livre hoje tem uma qualidade crescente. O Brasil não tem necessidade de continuar enviando royalties ao exterior pelo pagamento e uso de software básico. O software livre permite nós enfrentarmos esse enorme desperdício de recursos. É necessário mudar o paradigma e ter soluções baratas, estáveis, seguras. É isso que o software livre permite, do ponto de vista macroeconômico, fazer com que os recursos brasileiros sejam aplicados no Brasil. O governo federal percebeu as vantagens do software livre e trabalha para incentivar sua utilização e desenvolvimento. O primeiro passo é migrar as estações de trabalho, ou seja, queremos estações de trabalho usando o software livre. O segundo passo é que os novos sistemas desenvolvidos pelo governo sejam desenvolvidos em software livre, ou seja, que o governo tenha o código-fonte e as 4 liberdades de uso. O terceiro passo é migrar os sistemas que impeçam esses 2 passos anteriores. E isso é a nossa estratégia que vai estar se consolidando com uma intensa implementação de software livre até o final de 2004 em 5 grandes ministérios. Isso permitirá mostrar que o software livre é mais seguro, mais estável e mais barato. O software livre já é realidade no Brasil e no governo. Muitas empresas privadas e instituições públicas já o utilizam em seus aplicativos e oferecem ao cidadão inúmeros serviços em plataforma aberta.
A certificação digital da ICP Brasil e o uso do software livre integram um objetivo mais amplo de incluir a maior parte dos brasileiros na sociedade da informação e do conhecimento. Esses dois instrumentos, aliados a uma política de inclusão digital, permitirão ampliar o acesso à informação, ao mesmo tempo em que preservarão a privacidade do usuário. O Brasil trabalha para promover cidadania digital, com mecanismos democráticos de acesso ao mundo em rede, que resultem em desenvolvimento tecnológico e na construção de um Brasil para todos. Bom, então foi apresentado aí para vocês, né, a visão do governo brasileiro a respeito do software livre, né? Agora vamos passar aqui alguns exemplos de software livre. Nós temos aí o sistema operacional Linux, né, que é aí um dos grandes representantes da classe do software livre. Nós temos o servidor web Apache, que também é bastante utilizado no mercado, e o BR Office, né? Esses são programas que fazem aí frente a alguns softwares proprietários, né, que são aí algumas vertentes do mercado, que são outras soluções para problemas antigos que já são resolvidos por softwares pagos, né? Mas para ser software livre, para considerar um software livre, não é simplesmente vou publicar o código-fonte e simplesmente o software livre, né? Existem aí algumas garantias, algumas licenças, órgãos que regulam, né, a disponibilização, a caracterização de software livre. Não é verdade, Evandro? É isso mesmo. Então, para o software livre, para ele ser trabalhado, para ele ser difundido, existem alguns órgãos, alguns projetos que regulamentam a utilização e distribuição desses softwares. Vejamos agora quais são. O primeiro é o GNU. GNU, ele é um projeto iniciado por Richard Stallman em 1984, com o objetivo de criar um sistema operacional totalmente livre. Então, eles queriam criar um sistema, Stallman, ele queria criar um sistema que fosse livre, que todo mundo pudesse copiar, pudesse alterar, pudesse ter acesso ao código-fonte e que pudesse usar para qualquer fim. Lembra-se as 4 liberdades? Então começou daí. Então esse projeto GNU, ele tinha a intenção de criar esse software. Em 1991, esse software já estava bem encaminhado, só que faltava o quê? Uma parte principal do sistema operacional, que é o kernel, que é o núcleo do sistema, onde fica toda a parte de, podemos dizer assim, a parte de inteligência do sistema operacional que ficava lá, fica dentro dessa parte. Então eles estavam trabalhando muito forte para desenvolver esse kernel, chamado de HURT. Então, mais tarde, notou-se também que um jovem finlandês chamado Linus Torvalds, ele criou esse kernel que podia utilizar todos os recursos do projeto GNU, desse sistema GNU. E aí ele batizou com o nome de Linux, que é uma contração de Linux mais Unix. Então foi criado então o projeto GNU. Nós temos aí a GPL, o que é a GPL? A GPL nasceu desse projeto GNU, que é a General Public License. Essa é uma licença de uso público, é a licença que regulamenta um software livre. As 4 liberdades, ela contém essas 4 liberdades aí para quando vai distribuir um software. Ela só existe, essa licença, só em inglês, ela não tem outras versões. Qualquer versão da GPL, que seja traduzida para qualquer idioma, português, francês, alemão, chinês, ela não é aceita pela comunidade. Ela é apenas como forma de estudo. Ela só é aceita a versão original. Por que disso? Porque eles têm medo que, durante a tradução, perca-se algum princípio básico da GPL. Então, ela só é aceita, primeiramente, em inglês. O outro órgão de regulamentação é o Free Software Foundation, que é a Fundação para o Software Livre. É uma organização sem fins lucrativos, fundada em 1985, também por Richard Stallman, que se dedica à eliminação de restrições sobre a cópia, redistribuição, entendimento e modificação de programas de computadores. Ela, anteriormente, se dedicava muito a quê? A programação, a criação de código, de programas. Mas hoje, como existem vários projetos nessa área, ela se especializou agora somente em quê? Em regulamentar essa parte de leis, de licenças, de uso dos softwares. Então, a FSF, como é mais conhecida, ela só regulamenta, então, hoje praticamente, esse software livre, o uso.
Bom, pessoal, mas nem só de software livre vive o mercado, né? Nós temos também os chamados softwares proprietários. Qual que é a principal característica do software proprietário? Vamos acompanhar. A principal característica do software proprietário é o código fechado ou não divulgado. O que significa código fechado? Nós falamos sobre os utilitários de linguagem, também chamados de compiladores, né? Os compiladores convertem a sequência de instruções em código binário. Esse código binário ele é empacotado num arquivo que nós costumamos chamar de arquivo executável, certo? Então, um software chamado proprietário é aquele que o código-fonte não é disponibilizado, ou seja, apenas o código executável, aquele conjunto de zeros e uns que o processador entende que permite que o software execute as suas funções, porém, não permite que o usuário saiba como, certo? Então, o software proprietário não quer dizer que ele é ruim, ou que ele é bom, ou que ele é melhor, né? Tanto o software livre quanto o software proprietário são muito bons, cada um, né, com as suas funções específicas. Isso depende do software. O software pode ser bom independente de ser livre ou proprietário, certo? Temos aí algumas características além, né, algumas outras características do software proprietário. Por exemplo, a licença de uso e não de propriedade, e sem direito à redistribuição. Ou seja, quando você adquire um software, você tem licença para usar aquele software, mas você não pode distribuir aquela mesma instalação, né, para outros computadores. Você tem licença de uso, mas você não é dono nem da propriedade intelectual, nem tem direito de redistribuir aquele software, muito menos de comercializá-lo, certo? Evandro, pode dar aí para a gente alguns exemplos de software livre? Claro, vamos ver os exemplos aqui. Eu tenho certeza que vocês já conhecem esses softwares. A exemplo aqui nós temos o Windows, que você precisa, claro, de uma licença para uso, e só pode ser no seu computador. Temos o CorelDRAW também, que também só pode ser vendido para uma pessoa, e a licença só permite que você instale em um computador e não pode passar essa licença para outra pessoa. Norton Antivírus, algumas versões deles também. Então, esses são exemplos de softwares proprietários. São softwares que você paga pela licença de uso, mas que você não pode distribuir a outra pessoa, não pode alterar, você não consegue ver o código-fonte do que está sendo executado. Evandro, então só para a gente não deixar nenhuma confusão, significa que o software livre, ele é grátis também? Ele pode ser grátis, mas não que ele seja somente grátis. Ele também pode ser cobrado. Exatamente. O software, a produção do software, inclui toda a propriedade intelectual, todo o estudo que o programador teve para poder construir aquele software, né? Então, uma solução que ele se propõe em disponibilizar através de um software pode sim ser cobrado. Então, software livre não significa necessariamente software gratuito. Mas existem softwares gratuitos no mercado. Existem. E é isso que nós vamos ver agora. Alguns Exatamente. exemplos. Por exemplo, aqui nós conhecemos os chamados freeware. São distribuições grátis. Quer dizer que você não paga por ele. Esses freewares, nem sempre eles são software livre. Quer dizer, ele não tem código-fonte aberto. Às vezes, ele é um código-fonte compilado, o programa é compilado, como o professor Carlos explicou. Você não tem condição de ver o conteúdo dele, mas você não precisa pagar por ele. Você não precisa ter uma licença, você pode redistribuí-lo conforme você queira. Então, são chamados freewares. Também nós temos os adware, que são programas grátis em troca de publicidade. Acho que muitos já devem ter utilizado esses programas aí. Você tem toda a funcionalidade que precisa, só que ele é cheio de propaganda das pessoas, das empresas que patrocinaram o desenvolvimento desse projeto aí. Nós temos também os sharewares, que é a licença completa temporária. Quer dizer, você vai poder fazer uso de todas as funções do programa que ele se propõe a fazer, só que por um determinado tempo. Geralmente 30 dias, 15 dias, 10 dias. Então, o shareware tem essa característica aí. Temos também a versão demo. Algumas funções disponíveis. Então, são programas que se propõem a fazer alguma coisa, certo? Mas que ele só tem algum tempo, só tem algumas funções disponíveis. O programa por inteiro você não tem acesso a todas as funções. Vem às vezes só um cadastro, você não consegue imprimir um relatório, às vezes você consegue fazer um modelo de uma planta baixa, mas você não consegue elevar o modelo 3D. Dependendo dos softwares aí, cada um tem as suas características de demonstração. Bom, nós temos ainda um tipo de software que é parecido com o demo, né? Que é a versão trial, né? Que ele tem algumas funções bloqueadas, ou seja, é um software completo, mas que ele tem algumas funções bloqueadas até que seja feito o pagamento para que se libere todas as funções e se tenha acesso aí a todas as funcionalidades, certo? Então são essas aí as classificações de software que a gente tinha para passar para vocês, né? Nessa aula, nós revisamos aqui
a diferença entre software livre, né, que tem o código aberto, e o software proprietário, cujo código não é disponível. Nós também vimos o que são os sharewares, os hardwares, os freewares, demos e as versões trial. Com certeza, todos vocês já devem ter baixado programas, né, professor Carlos? Com na certeza. internet, no Super Downloads, no Baixe Aqui, que traz essas classificações. Então, se você não entendia ainda muito bem a diferença, agora está aí, teve a oportunidade de saber o que existe de diferença em cada um deles e como eles são classificados. Então, entendeu também, né, sobre software livre, né? Nós vimos como o governo brasileiro hoje está investindo. Ele não é apenas um projeto, né? O cunho social dele é muito grande hoje, né? Por ele não, geralmente, a maioria dos softwares livres ser desenvolvido, eles não terem pagamento, né, professor? Com certeza. Não precisar de pagar. Então, muitas empresas, escolas ganham como? O dinheiro que eles gastariam em licenciamento, eles utilizam para compra, às vezes, de equipamentos, melhorias no processo. Então, software livre aí é uma grande vertente de crescimento. Nós esperamos também fomentar aí, né, uma discussão que ela é muito válida, muito pertinente, a respeito da construção de software. Quando você for atuar nesse mercado, como você vai construir o seu software livre, proprietário, né? Então é mais ou menos por aí. A gente espera com isso, né, ter aí uma boa base para discutirmos sobre esses conceitos de software. Tá certo? Bom, então visitem lá o nosso fórum. Nós vamos criar uma lista de discussão lá justamente sobre software proprietário versus software livre, que é uma discussão bastante consultiva. Nós aqui não queremos dizer que software livre é melhor, software proprietário é melhor, professor. Com certeza, cada mas um nós tem as queremos suas qualidades. ouvir lá a opinião de cada um. Vocês vão entender que existe uma aplicação correta para cada um deles. Um abraço, pessoal. Um abraço, pessoal. Bons estudos. Até a próxima. Bons estudos.